E a gente já comentou também que é pela revelação divina que a gente chega ao conhecimento da fé. Então, a gente, para concluir aqui, para a gente poder depois descansar, tem que cuidar aí das crianças, e a gente poderia dizer, beleza, pela inteligência, pela razão, eu consigo chegar a algum conceito de Deus, ok? Mas como que eu vou chegar ao conceito de Deus que são três em um? Pois isso daí é um mistério muito grande. Nenhum filósofo ia conseguir chegar. A gente consegue intuir, por exemplo, a revelação divina, ela pode ser uma revelação, um ato de fé, mas ela não é totalmente, não é nem um pouquinho contrária à inteligência. Por exemplo, se Deus existe desde sempre, ele, em algum momento, ele criou o universo, vamos supor assim, e o que que ele fazia antes do sempre, antes do momento zero, assim, né? Ele só vivia solitário. Se Deus é perfeito, ele precisa sempre estar perfeito, numa vida de relação. Se ele ama sempre, não ama só no momento. Então, daí a gente já começa a pensar, puxa, se Deus é perfeito, se ele tem um amor que é pleno, verdade, bondade, beleza. Então, se ele fosse só ele com ele mesmo, único, né? Assim, ele poderia ficar, digamos assim, um tempão economizando aquela perfeição. Eu só estou tentando por um raciocínio humano, né? Que é imperfeito, mas entender a Santíssima Trindade, que se ele ama plenamente, ele é verdadeiro, ele é bom. Então, ele sempre foi assim. Então, antes da criação do universo, ele vivia essa relação de felicidade plena, de bondade, verdade, beleza. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Independente da criação, ele não precisa da criação ali para mostrar que ele é o cara. Ele só quer, na verdade, permitir essa felicidade que ele já viveu desde sempre a outros seres, né? Então, daí que vem a criação, que não precisa ser um fixismo, pode ser por evolução. A Igreja Católica não tem nada contra a evolução, é contra, a, digamos assim, uma, um evolucionismo que achasse que divinizasse a matéria, como alguns panteístas fazem, que Deus seria a própria criação. O Deus seria o próprio universo, o universo com uma vontade própria, é meio que uma ideologia de que tudo está evoluindo só para bem, desconsiderando a teoria do caos, a teoria da entropia, que a ciência já mostra que a tendência é ir para desordem, não para ordem, que é uma coisa que não é muito lógica, mas tem gente que acredita nisso, infelizmente muita gente. Então, criação, encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que mantenha a santidade da igreja através do Espírito Santo e vive em cada cristão, principalmente nos santos, que não sei se você já assistiu o filme do Padre Pio. Já assisti uma parte só. Quando você... A metade. é muito... Não sei se gostou ou não, que Sim, tem... sim. Cara, é maravilhoso, assim. Tem outros filmes muito bons também. Carol, o Homem que se Tornou Papa, que é, nossa, é muito bonito, cara. É um filme, dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, de biografia. Carol, o Homem que se Tornou Papa também. Que é um homem... É Eu muito... assisti um do Papa João Paulo Ah, II. Não sei se era esse. talvez seja, tem vários filmes dele, mas é É, um cara muito humano, né? Você viu que ele sofreu na pele muitas sim. coisas que a gente pode sofrer, né? E Uhum. soube perdoar. A igreja, então, é o corpo de Cristo, e eu acho que a última, talvez, uma coisa importante é que para a gente saber, ok, o importante é só crer em Deus, mas qual Deus? É um Deus que é só um pensamento? É um deísmo, como muitos comentam, né, o Deus do Voltaire, que é o relojoeiro, que só dá um start inicial, boom, Big Bang, depois deixa tudo cada um por si, ou é um Deus que também se comunica com o universo, não é que ele interfira diretamente como
privilegiando uns em relação a outros, mas é um Deus que se permite ser descoberto por aqueles que têm interesse, né? E também é um Deus que vem no mundo, né, através de Jesus Cristo, e mostra essa revelação externa, como o padre Paulo Ricardo comenta, da revelação interna que a gente tem cada momento que o Espírito Santo toca em nós, né? Fala, puxa, caramba, essa coisa aí que alguém disse, todo dia eu tenho essas coisas de falar, puxa vida, às vezes é o mesmo evangelho, falou uma coisa que parece óbvia, mas toca no coração, fala, puxa, eu preciso melhorar nisso aqui, né? Ah, Uhum. nossa, eu preciso amar melhor minha esposa, fazendo coisas pequenas, como, sei lá, sendo mais carinhoso na hora de chegar e dar um beijo nela, e olhar para os olhos dela e ouvir o que ela tem para me dizer, sem achar que, ah, não, isso daí eu tô cansado. Então, coisas pequenas assim. E para quem assim tem uma dúvida, ah, beleza, mas tem muitas igrejas, parece que tudo tá certo. Deus não deixa a gente confuso. Ele mostra que alguns sinais externos de que a Igreja Católica é a igreja que ele deixou, não só porque está lá na Bíblia, porque a igreja diz isso, mas tem os milagres e as profecias. Então, é só ver, por exemplo, corpos incorruptos, só a Igreja Católica tem esse fenômeno de corpos incorruptos, milagres assim de santos como o do Padre Pio, que tem milhares de milagres em vida, ressurreição de pessoas, aquela cura da menina que era cega de nascença, que continuou biologicamente cega, mas via tudo, bilocação, vários milagres que parecem coisas de crendice, mas graças a Deus a ciência comprovou as chagas ali, tudo coisas sobrenaturais que são comprovados, como lá o quadro também de Nossa Senhora de Guadalupe, já tem mais de 500 anos, se não me engano, e está lá intacto, né? É um tecido que já era para ter deteriorado em menos de 50 anos, e fora dezenas de outros detalhes ali, né, que são miraculosos. Então, Deus deixa esses sinais, só que ele não quer deixar escrachado para o ser humano, porque isso daí eu já tinha ouvido de outros santos também, e o padre Paulo Ricardo, numa das homilias dele, no discurso, ele comenta de forma muito bonita que se Deus se mostrasse totalmente para nós, ele não nos daria liberdade de escolher. Porque imagine, se a gente vê plenamente pô, a beleza dele, a gente ia até morrer de tanta satisfação, a gente ia querer morrer direto para ir para o céu, né? Então ele Uhum. permite, através de sinais menores, mas sempre dando a liberdade, olha, você precisa de um passo de fé aqui, você precisa de esforço, né, para não tirar totalmente a nossa liberdade. Poxa, meu amigo, eu acho que eu tinha a, preparado isso aqui para a gente conversar, porque também senão fica muito grande Uhum. os encontros e você tem muita coisa que fazer, né? E, Não, mas e tá, aí, foi muito bom. Pô, foi melhor do que eu esperava. pô, valeu, obrigado. A É, intenção, puxa, meu amigo, seria mais a gente num bate-papo, assim, e sim, num diálogo para gente, assim, para pessoas leigas, cara, porque é bom a gente ter de cor, assim, algumas palavras do catecismo, alguns pontos, mas o mais importante é a gente internalizar e, sim. e saber falar com os amigos, né? Ali quando tu fala da criação, né? Isso era Uhum. uma coisa que eu tava pensando esses dias, assim. Então, antes de tudo, já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, isso é uma coisa muito interessante, né? É muito interessante. Era uma coisa que É, eu tava pensando um dia aí. não é, isso aqui não é, digamos assim, um dogma de fé, assim, Uhum, né? O dogma de fé é que Deus é o criador do céu e da terra, mas é mais um raciocínio filosófico, assim, que, nossa, eu já pensei muito nisso daí, porque
os ateus criticam os crentes de qualquer religião de que eles substituem o mistério, né? Primeiro que para os ateus é como se não existisse mistério. Muitas vezes eles acham que através da ciência eles vão desvendar todos os mistérios e que, na verdade, a ciência vai cada vez mostrando novos mistérios para eles, né? Por exemplo, vai dividindo a matéria em partículas subatômicas de forma cada vez menor, mas sempre tem um universo que não chega ao final, né? E o universo todo também sempre tem coisas novas sendo descobertas. Mas assim, eu estava pensando, puxa, ok, quem é ateu, agnóstico, acredita que o universo, geralmente, quando o cara vai a fundo, ele acredita que o universo sempre existiu. Ele substitui o que nós pensamos em um Deus supremo, assim, pelo universo. Então, daí, aquela contração, expansão. Da, ou dele, porque para ele pensar, não, teve um momento que tudo surgiu, mas surgiu de quando? Cara, não, isso sempre existiu, é uma coisa que sempre existiu, a matéria, a energia. Então, ele substitui o Deus nosso, que é um Deus pessoal, pelo Deus universo, pelo Deus matéria. Então, não é que a pessoa não tem crenças, é que ela não tem noção de que é um tipo de crença, porque chega um ponto que você tem que ter fé, porque não tem como saber com Uhum, certeza. E você daí parte de que na matemática eles falam um axioma, né? Que não, é um princípio que não dá para se provar, mas que é necessário. uhum, Sei lá, um ponto, uma reta, não sei o que, aquelas coisas que se fica, caramba. E a mesma coisa, o universo é eterno, como pensam os budistas, o pessoal não, é encarnação, reencarnação, muitas até a pessoa atingir o nirvana, que é uma coisa muito estranha, porque seria a inexistência, e ao mesmo tempo deles falar, não, que você existe, você está ajudando, mas nirvana seria o estado de ausência e sofrimento, que você deixa de reencarnar, que você quase entra no nada. É muito pessimista, né, o nada, e o cristão fala que você entra no todo, no tudo, que uhum, você se torna praticamente um com Deus, assim, e atinge a plenitude. Mas para os orientais, muitas vezes, eles acreditam nesse eterno retorno, o que o Nietzsche comenta, né? O Nietzsche remonta lá aos pré-socráticos, que falavam que não era mais o devir, então eles não acreditavam que a coisa existia, a coisa estava em processo. Por exemplo, eles usam o exemplo que o filósofo Heráclito fala, a pessoa não pode se banhar no mesmo rio duas vezes, porque as águas estão passando, não é a mesma água. Então, daí que depois o Aristóteles resolve isso. Né? As coisas têm uma substância, que é o que a coisa é mesmo, e os acidentes, né? Quantidade, tamanho, peso. Por exemplo, o ser humano, nós somos seres humanos. O que a gente tem em comum ser Homo sapiens sapiens, nós temos algumas características que nos tornam comuns a toda espécie, outras que nos tornam diferentes, que daí são os acidentes, né? O nosso tamanho, a altura, o peso, são os acidentes, que ele fala acidentes como características que não definem o ser daquela espécie, né? E, uhum, e o que define o ser daquela espécie seria a substância. Então, o, eu estou falando isso daí porque os orientais, eles acreditam nesse eterno retorno. E muitas vezes eles falam do ser em transformação, mas não acreditam do ser, no ser, não digo fixo, mas que existe um ser e um não ser. Então, a realidade ela pode ser mutável, que uma verdade pode não ser daqui a pouco voltar a ser. Essa coisa que acaba confundindo, falar, não, não existe verdade absoluta, porque para você para mim não é. O universo é uma construção da mente humana, daí já vem daí deriva muitas coisas, né? Isso de você não crer de que existe algo estável, né? Que até o Heitor Marcílio fala isso, conceitos estáveis
e outras coisas que são variáveis, que são transitórias. Então, é muito fácil, na minha opinião, né, você conseguir convencer uma pessoa de uma ideologia quando ela não acredita que existem coisas estáveis. Daí, por exemplo, não preciso ficar lutando por ideal de família, da minha pátria, ou de Deus. Ah, não, isso daí é uma coisa, vamos conversar daqui a pouco. Ah, sou a favor da vida, mas daqui a pouco sou a favor da morte também, porque vai É, que é melhor. dizem que quem não acredita em Deus diz que não tem Deus, mas acaba acreditando em um monte de coisa e daqui um pouco já não está acreditando mais. Eu Isso, já fui assim, né? A sim, nossa, tendência eu também. era a gente ser assim. E aí a gente não se analisa como um crente, mas não um crente em Deus. A gente endeusa a gente endeusa o universo, daqui a pouco a ciência, Né? e a gente vai tendo Deus, a gente acaba se tornando, porque a gente é um ser espiritual, a gente tem algum tipo de metafísica, Uhum, que hoje em dia é proibido falar, né, além da matéria, né. A gente não vive sem materialidade, e quase sempre a gente tem um propósito que está além daquilo, né. Tipo, os mártires lá da independência, por exemplo, o Tiradentes, é difícil alguém falar, por mais que o pessoal que seja contra que ele não tenha morrido por algo maior do que ele, né? Se o sentido da vida for prazer e fugir do sofrimento e se procriar, então ele foi um fracassado, né, no sentido da vida. Então, uhum, mesmo os ateus agnósticos, muitas vezes eles acreditam no ideal, na história, na pátria, ou seja o que for, que é uma coisa imaterial, que é um tipo de, querendo ou não, é metafísico, né? Não é uhum. algo físico. Então, é impossível Só que ser está num nível bem muito inferior à transcendência, né, mesmo é, é da um tipo de, metafísica. é um tipo de transcendência, mas que eles não percebem que acabam tratando de forma quase que religiosa ah, algum, alguma coisa intermediária, né? Mais baixa, como a pátria, ou o ideal histórico, essas coisas que o ser humano vai tentando substituir Deus por outras coisas. Não que isso não possa existir também, mas a pessoa não percebe que ele está dando um passo de fé. Quem é que garante que ele ia fazer alguma diferença, que ele ia ficar na história, ou que alguém ia se lembrar, ou que não ia inverter a história dele para fazer uma coisa oposta? Porque a pessoa tem que acreditar num espírito da história, quase como se a própria história fosse um ente, assim, um ser inteligente. Então, querendo ou não, isso não é Deus, assim, um tipo de divindade, um Uhum, ser que é imortal, que trans, vai além da vida individual das pessoas. Então, as pessoas não percebem que vão se tornando religiosas e que, no fundo, todo mundo é de algum grau religioso, assim. Só que um uhum, cultua a ciência, outro cultua a lógica, e aí ele substitui o Deus por outras coisas. E isso que foi um insight que quando eu tinha minha fase agnóstica, assim, e rebelde, que estava estudando tudo exceto a medicina, né? Na época da medicina, ficava estudando antropologia, psicologia, filosofia, tudo, uma medicina só na véspera ali, meu Deus do céu. Ainda bem nossa, me converti, daí depois eu aprendi que o negócio para fazer o dever, não ficar. é, Mas era uma coisa que para mim fazia todo sentido. Não, se eu fosse realmente ser ateu, agnóstico, eu ia seguir outro caminho, não ia ficar. Falar, não, daí o negócio é ganhar dinheiro, ter esse máximo de prazer, experiências, não sei o que, não é? Pô, todos os outros valores são coisas assim, de pessoa, na minha opinião, antes estava pensando um babaca, né? De ficar querendo ser bom quando o mundo inteiro está só te sacaneando, quando, por exemplo, é importante você parecer bom e não ser bom, se não tem um juiz que é acima de todos, se não tem. Pô, o negócio é a justiça humana, você vê que muitas vezes é injusta, é cheia de interesse. Ah, o negócio então é você ir ser enganado o mínimo possível e enganar o máximo, né?
infelizmente, é ser cínico de certa forma, um ator, que é o que muita gente vive, né? Uhum. Ele, oi, tudo bem? Como vai você? Não sei o quê, e depois não tem interesse nenhum. São só técnicas, só instrumentos, né? Instrumentaliza o ser humano, é Uhum. uma ética utilitarista. A Sim, pessoa vale enquanto ela me traz algum benefício. Senão, que se exploda, o outro não. sim. Que vira tudo material, né? Tudo... E as pessoas não pensam a fundo nisso. Elas só vão fazendo achando que é o normal, que todo mundo faz assim, então vou fazer assim também, Uhum. porque talvez falta pensar na morte, falta pensar no sentido, né, da dor, do sofrimento, da doença, e da alegria, da tristeza. Ou falta às vezes o cara pensar a fundo até na matéria, se ele começasse. Quer ver, ó, um exemplo que sempre me deixou muito intrigado, que a matéria ela é mais vazio, material do que matéria. Né? Eles falam que o átomo, o núcleo é 10 mil vezes, pelo menos 10 mil vezes menor do que o tamanho do átomo. Tipo, o núcleo que é sólido, que na verdade hoje em dia a gente sabe que não é sólido, daí tem um alfinetinho ali e uma nuvem de elétrons, assim, do tamanho desse prédio. Beleza, cara, e como é que eu piso nas coisas e eu não caio no... Na verdade? Ah, não, que é Uhum. força elétrica. É muito fácil a gente falar teoricamente, mas a gente, assim, parar assim para é uma coisa espantosa. A própria matéria é uma coisa espantosa, né? Que princípio da incerteza. Cara, por que que isso daí daqui a pouco não explode um outro, bum, dá uma explosão, tudo some? Por que que as coisas estão tão organizadinhas? Ah, não, é um caos. Ah, isso daí não é caos nenhum para mim, isso daí é uma ordem absoluta que permite tudo existir. Ah, não, é caos, é o nada, não sei que nada, cara. Pensa, para de ser burro, né? Às vezes a gente tem que falar, para de ser tenso, como diz o manezinho, tá estolo, pensa, cara, vai a fundo. O que o Chesterton falava, se você quer ser ateu, você tem que ser um ateu que questiona tudo, até você mesmo, até o seu pensamento, até o momento que você fala, cara, meu Deus, eu estou sendo um idiota aqui, tenho um monte de crença limitante que eu estou tratando como dogma e que, na verdade, são só opiniões, são só possibilidades. Deixa eu me aprofundar nas coisas. É. Deixa de ser implicante, né? Esse Kant aí fica cantando. É. Não, deixa de ser implicante. Ah, deixa de ser implicante, eu achei que você falava É. Kant. Não, Ah, boa. É verdade, meu amigo. Puxa, mas eu vou deixar você descansar aí, depois a gente continua, se você quiser, é, já faz umas perguntas cabeludas aí, vai anotando para a gente falar, tá. cara, que essas coisas são boas de... Sim, não, mas eu gostei muito. Só tenho a te agradecer pela Que isso, conversa. que isso, meu amigo, e vamos que vamos. Vamos, Olha, vamos para a próxima. vamos para a próxima, hein? Um abração para Raquel, para os Obrigado. filhões, Para e vocês aí também. muito obrigado, meu amigo. E a gente se vê, então, se Deus quiser, a gente pode marcar o dia que for melhor para você, se continuar sendo terça. Pode ser, Se bem pode que ser. hoje é quinta, né? Mas É, mas se tu puder na terça, deixa já pré-agendado. boa, perfeito. Acho que vai ser Beleza? bom. Obrigado aí pela Raquel também, ceder você. Um Digo abração. mesmo para Francis aí. Obrigado. Tchau, Valeu, tchau, Denilson. meu amigo. Obrigadão. Um abraço. Um abraço.